Fala fiel, beleza? Hoje trouxemos o pré-jogo de Corinthians e Ituano, pelas quartas de final do Paulistão. Para ver mais, deixe o like e se inscreva no canal. Você sabia que o canal está fazendo um sorteio de uma camisa original do Corinthians? Participe clicando no link da descrição. Corinthians agora aqui no Sport Center, os planos do Fernando Lázaro para as quartas de final do Campeonato Paulista envolvem aí a substituição do Renato Augusto. Será que vem o Paulinho? É um pouco diferente a posição, o jeito de jogar, mas é a possibilidade maior aí. Além disso, pensar em posicionamento tático, treinamento de cobrança de pênalti, tudo isso é assunto para a nossa Lili Nascimento. Olá, amigos do Sport Center. O Corinthians faz o penúltimo treino de preparação antes de receber o Ituano na Neoquímica Arena, o jogo que acontece no próximo domingo, às 4 horas da tarde. Para essa partida, o Renato Augusto não está confirmado, tá? Ele vem tratando durante toda a semana de uma lesão no joelho direito. O departamento médico vai se pronunciar ainda no sábado para dizer se ele tem condições ou não, mas tudo indica que o meia só deva voltar a jogar em uma provável semifinal. Para isso, o técnico Fernando Lázaro busca um substituto. Um dos nomes é o Paulinho. Ele que entrou no lugar do Renato Augusto contra o Santo André, fez uma boa partida e ainda marcou um gol. Se for assim, ele deve manter ali no meio de campo o Giuliano como segundo volante e coloca o Paulinho no lugar do Renato Augusto e o Adson para fechar o losango, contando com Fausto Vera ou Rony como primeiro volante. Bom, é isso. Fernando Lázaro deve decidir até o treino do sábado, que acontece pela manhã, qual será o time ideal para enfrentar o Ituano. Além de posicionamentos táticos, o Corinthians está treinando também cobrança de pênaltis, até porque o Corinthians tem a vantagem de jogar em casa, porque teve a melhor campanha em comparação ao Ituano, mas qualquer empate leva a decisão para os pênaltis. Bom, preparação total, muita emoção envolvida. Se o Corinthians passar e for para a semifinal, será a 9ª semifinal consecutiva do Timão no Campeonato Paulista. Olha, a grande questão no Corinthians e a dúvida aí é o Renato, né, mano? Porque diz que ele tá fazendo tratamento até na folga dele, ele fez tratamento. Tá fazendo fortalecimento, né? Sim. Então, Motinha, quando o joelho começa a estralar, velho... Ó, esse bagulho que eu falo não é mentira. Eu sei que tem um monte de jogador que fica puto, mas, cara, na boa, depois dos 30, mano, pra jogador de futebol, cada ano equivale a 7. É igual o ano do cachorro. Então o cara, por exemplo, que tem 33, mano, ele tem 51, mano. É 30 mais 21. Tá ligado? E o Renato Augusto, ele tá nessa condição mesmo aí. Dá pra ver nitidamente que em alguns jogos ele tem o desconforto, né, Lelê? Muitas vezes a gente vê o Renato Augusto até em determinados lances ali que ele nem sofreu uma pancada, mas ele põe a mão no posterior, ele fica ali incomodado na região do joelho. E é natural até pelo histórico de lesões que ele já teve. Ele deve meio que jogar no... ele faz, né, Todo atleta, Mota, de alto rendimento, independente do esporte, ele convive com dor. Pode ser no tornozelo, pode ser no joelho, pode ser no músculo, mas o cara convive com dores. Então, em determinado momento do jogo, até quando o jogo não tá mais tão intenso e tudo mais, o cara já se esforçou bastante, é natural que o sangue também ali já comece a meio que não tá numa circulação tão frenética como num jogo tão pegado, e o cara começa a sentir um desconforto. Nesse caso específico, foi tipo 2 estralos que ele sentiu ali, e ele acabou Ele meio pediu, que... né, pra sair. Ele comunicou o departamento médico e até por precaução, o pessoal tirou ele do jogo. Quem seria o reserva imediato? Então, aqui nessa função aí, Motinho, o Corinthians tem algumas opções. Ele pode colocar um Fausto Vera ali jogando aberto, pode tirar talvez o Rony ele da cabeça de área e colocar ele aberto. Tem o Duqueiroz, tem até esse Matheus Araújo, né, que entrou no último jogo. É que o Matheus, Lele, ele tava fazendo aquela função mais próxima do Adson ali, né? Armando ali o time. Mas eu não sei se ele joga aberto ali. Oi, diga. Eu acho que se colocar o Fausto e o Adson, porque o Adson joga esse jogo, talvez o Matheus poderia fazer essa função ali pela esquerda, que é a do Renato. Você deu 3, 4 opções aí, mas qual se aproxima mais do Renato? Eu acho que essa é a questão. Eu colocaria, sinceramente, RG, o Fausto Vera, sabe por quê? O Renato Augusto, ele vem buscar muito jogo ali próximo do volante. Porque o volante do Corinthians não tem qualidade. Ou é o Rony, ou é o Duqueiroz, enfim. Só pra matar a jogada, né? Sabe, é aquele cara pra fazer a marcação ali à frente dos zagueiros. Enfiada de bola, né, meu, do Renato Augusto. Então, o Fausto Vera é esse volante que ele tem um pouco de saída também, sabe? Ele tem aquela chegada também próxima ali do Adson também pra poder municiar o ataque, numa dessa chutar de fora da área. A minha opção pra esse setor, se o Rony voltar pra essa partida, eu colocaria ali o Fausto Vera jogando no lugar do Renato Augusto. Mas pode ser o Matheus Araújo também, que no último jogo foi bem, armando o time, ele pode jogar mais recuado.
Eu não sei se ele faz essa função aí também de se aproximar dos volantes. Porque tem jogador, né, Lele, que o cara muitas vezes aí, ele tem a característica de bom passe, mas ele não vem ali pra buscar jogo. O negócio do cara é jogar do meio pra frente ali e se dane o volante. Ele tem que receber e aí ele... É que muda muito o cara que enxerga o jogo de frente, consegue fazer essa enfiada como volante, do que ele de meia, que normalmente ele tem que enxergar o jogo de costa, né? Porque o Renato meia enxerga Augusto, cara, costa, o Renato Augusto, sério mesmo, RG, ele faz no Corinthians o que o Moisés fez na Bíblia. Ele abre o mar. Não, eu acho que se ele não jogar essa... Aí, vai. Cadê o momento, Quintino? A analogia não é boa, Quintino? Fala a verdade. É que o Quintino é o herege. Não, cara. Você tá de brincadeira. O Quintino é o herege, ele não sabe nem quem foi Moisés. A sua... Não. Vamos lá, Lele, é o seguinte, hein? Acho que, pelo que a gente tá apurando aqui, né? As informações. Né, informações. Acho que Paulinho deve ficar com a vaga do Renato Augusto. É isso mesmo? Mas será que aguenta o Rojão Bento, ali? Será que aguenta o Rojão? De todas as alternativas, seria a minha última. Apesar de ter feito gol, né, e tal, na última partida, tudo que tem essa questão de, será que agora vai e tal? Mas ainda é um jogador que não tá 100%, né? Desde que voltou da lesão, ainda tá voltando ao ritmo. Vem entrando nas partidas para ganhar ritmo. Não vinha entrando bem. Entrou bem só nessa última contra o Santo André, que acabou fazendo gol. E aí a gente tinha a opção de colocar o Fausto Vera, que já era o titular dessa posição antes de machucar e do Rony, né? E o Matheus Araújo, que é o menino da base, que também foi bem contra o Santo André e que tem características mais parecidas com o Renato Augusto. Porque ele sim é um meia, né? Não é um volante como o Paulinho e o Fausto Vera. Se entrar o Paulinho, vai me surpreender, né? Até por ser um jogo em casa, contra o Ituano e tal, e vai mudar um pouco a forma de jogar. Porque se ele quiser manter a forma de jogo dele, com o Renato Augusto, que é um meia criativo, jogando pelo lado esquerdo ali, ele teria que colocar o Matheus Araújo, que é o cara que mais se aproxima disso. Se ele colocar um volante, vai mudar um pouco ali. Se colocar um volante, eu esperava mais o Fausto Vera e o Rony do que o Paulinho. Mas tem a opção do Paulinho também. Sim. Vamos ver aí o que ele vai escolher. Mas pode ficar tranquilo, viu? O Klaus vai apitar o jogo. É o Klaus? É o Klaus que apita o jogo. Então, amigão. Vai chegar que nem aquele meme da proteção, assim, o cara, sabe? O mundo caindo e o Klaus defendendo o Corinthians. Porque, por exemplo, o Paulinho é um jogador que marcou história no Corinthians, é ídolo, concordo 100%. Me dói falar mal de um cara desse. Falar mal do Romero, pra mim não dói porque eu acho ruim, acho fraco. Mas do Paulinho me dói. Falar mal do Balbuena me dói. Teve bons falar momentos, mal do né? Maicon me dói. Repito, do Romero não porque é fraco, é ruim. Agora, com relação a esses jogadores, eu espero que eles voltem, Mota. Mas cara, na boa, o músculo do corpo humano, do atleta, é igual um elástico de cueca. Quando é novo, você estica, não estoura. Quando é velho, você estica e estoura. E não tem jeito de ser o contrário. É verdade. É fato, velho. Talvez ele não seja mais aquele Paulinho, mas se ele mudar um pouco a característica do jogo dele pra um cara mais marcador, que distribui a bola, porque qualidade pra isso ele tem, não consegue, ele pode ser muito não útil. Consegue. Agora, eu duvido que ele consiga se desgasta muito roubar mais. aqui e ir lá. Não consegue mais. Não, não consegue o jogador, Portugal, quando ele quer se reformar dentro de campo, pode ver, o cara que era lateral, ele vira meia. O cara que era volante, ele tenta, se tiver um pouco mais de qualidade, jogar mais avançado, como é o caso do Paulinho. O Paulinho hoje, Portugal, ele joga do meio para frente. Não adianta exigir do Paulinho marcação. A marcação, você se desdobra muito fisicamente para poder correr atrás do adversário. Você precisa ter a condição física invejável para poder fazer isso. O Renato Augusto não consegue mais fazer, gente. O Rony entrou no time do Corinthians e ganhou corpo no time do Corinthians justamente porque ele marca por ele e pelo Renato. É que volante exige uma intensidade do jogo. A bola tá sempre ali. É diferente de um lateral que você tem um tempo, cara. O Paulinho, volante, você tem uma ideia, Portugal. ali, o Paulinho, quando ele tem entrado, e a Lelê também é testemunha disso, muitas vezes ele entra até numa função que é do Yuri Alberto. E o Yuri Alberto sai pra não mudar taticamente o time e colocar o Roger Guedes pra fazer o centroavante. Muitas vezes é o Paulinho que entra pra fazer aquela função, porque é um cara que tem uma boa impulsão. Então não daria pra ele fazer a função do Renato Augusto, que tá falando agora há pouco, na falta do Renato Augusto, ele mais um homem apoiando o ataque, não daria pra... Então, sinceramente, não, porque ele não é criador. Forma. Exato. O Paulinho é aquele cara passe. que muitas vezes ele... Não, ele até tem em Portugal, mas o Paulinho é aquele cara que ele aparece mais como um fator surpresa, como ele apareceu no último jogo, fazendo um gol, pisando na área, do que realmente armando e articulando. É aquele cara que ele aparece por trás de uma jogada, como um fator surpresa e tudo mais. Mas, enfim, eu vejo o Paulinho ali hoje no time do Corinthians, talvez jogando ali mais pra frente, ou numa função ali quebrando o galho de centroavante, ou até mesmo ali compondo ali atrás dos atacantes ali, fazendo uma função que o Adson faz. Mas, sinceramente, Portugal, na função que ele fazia de segundo volante, não tem mais pique pra isso, não. Acho muito difícil. E não se surpreenda, Lelê, a semana que vem, ele estar entre vocês novamente, hein? Por quê? Luan. Quem? Sim.
O Luan, o staff dele, ele não aceitaram nem negociar aí a saída com o Corinthians, né, que vence em dezembro. É lógico, né, Lê? O cara vai querer tentar jogar para depois tentar mais um contrato aí no outro clube. Você ficar sem jogar até lá, vai ficar que nem o Lucas Lima, vai ter que sujeitar a fazer contrato de produtividade. Então, parece que ele com o staff dele estão conversando aí, já voltou a treinar, ele deu umas rameladas aí nos treinos, aí andou faltando. Você acredita ainda, Lelê, que ele possa, ainda esse restinho de ano aqui, render alguma coisa? Que nem a mãe dele acredita, né? Que isso. Ô, Lelê, mas vamos combinar, hein? A gente não duvida de mais nada, hein? Quando a gente vê o Lucas Lima no meio-campo do Santos, hein, Lelê? Não, mas pelo menos o Lucas Lima, ele tava atuando, né? Antes, ele tava no Bahia, né? Tal. Agora, o Luan, gente, primeiro, né? Já não tava jogando bem no Grêmio. Aí o Corinthians foi, contratou, tal, não sei o quê. Chegou, não encaixou. Olha quanto tempo que ele não faz uma partida, que ele tá só treinando. Aí, óbvio, né? Assim, a gente já comentou aqui que se a gente fosse os dirigentes, tá pagando um salário alto, coloca para treinar sim e coloca para viajar sim. Chega na hora da partida, corta, mas pelo menos você não tá pagando ali em vão, né, e tal, porque o cara tá ganhando para fazer nada, tá ganhando para ir lá treinar, final de semana ele não viaja, então ele faz o que ele quiser aí e tal. E agora, quando tá chegando o final do contrato, é o que você falou, né, com certeza o empresário dele, né, conversou com ele, aconselhou ali para ele tentar voltar a treinar com o grupo. E aí, fiel, o que acham? Nos diga nos comentários. Um abraço e vai Corinthians!